Terça-feira, 12 de agosto de 2025. Hoje, cumprindo o propósito deste programa, mais uma vez abrimos o microfone para receber um dos políticos mais experientes, talvez mais e com certeza respeitados e importantes da história da política fluminense. Ele é engenheiro civil, mestrado em transportes, foi vice-governador aqui do estado do Rio de Janeiro, secretário de Estado, também secretário do município em várias pastas da infraestrutura. São 50 anos de vida pública. É muita coisa para falar, muita coisa para dizer. E ele honrando, como sempre, o voto do eleitor. Merece, sim, os nossos elogios. Hoje, aos 79 anos, ele chega ao sexto, são 6 mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com muita honra, aqui ao meu lado, para entrevistá-lo, Rodrigo Mandarini, meu irmão, meu parceiro, meu companheiro, sempre junto conosco aqui no Poder do Rio. Muita honra para receber o deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha, ele que tem amplo conhecimento do Legislativo do Rio de Janeiro. Deputado, que honra, que satisfação, muito obrigado pela sua presença. É muita história, deputado. Bom, primeiro, dizer que é um grande prazer estar aqui, né, nesse podcast do Poder do Rio, cumprindo uma agenda importante, que é a divulgação do mandato parlamentar, né? E a mídia, principalmente pela internet, é uma das formas que a gente mais usa para divulgar o nosso mandato. Eu diria que eu tenho 60 anos de vida pública, porque eu entrei no Estado, na época da Guanabara, em 1965, janeiro de 65. Então, já completei 60 anos de vida pública. Quando eu entrei para o Estado, nós estávamos no Estado da Guanabara, no governo de Carlos Werneck Frederico de Lacerda. E depois veio Negrão de Lima, Chagas Freitas, eh, o aí veio a fusão em 75, fusão da antiga Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro, que acabou de fazer 50 anos. E aí assumiu o governo do estado, não por eleição, mas por designação, Floriano Faria Lima, almirante da Marinha, né, que governou de 75 a 79. Essas histórias são maravilhosas. E após, vocês todos já estavam no mundo depois de pós É 79, verdade. né? E aí vocês conhecem a sucessão de governadores até chegar no presente momento. Deputado, o senhor tem mais de 200 leis voltadas para o setor de transporte, fiscalização, e também de tributos na área do petróleo, do gás, defesa do consumidor, mulher, direitos humanos, meio ambiente. E um detalhe, o senhor é atual opositor do governo do estado do Rio de Janeiro. Antes que o meu amigo, meu irmão apresentador, jornalista Rodrigo Mandarini lhe faça a primeira pergunta, eu quero começar esse programa aproveitando exatamente a sua experiência, o seu nível de conhecimento, para falar sobre uma situação atual, uma notícia, na verdade, que explodiu essa semana envolvendo o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que repudiou as falas do governador Cláudio Castro contra a suspensão de licitação da SEDAI. Segundo o TCE, abre aspas, no mínimo desconhecimento, fecha aspas, se referindo e respondendo ao governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Por quê? Em nota, o TCE afirmou que o governador demonstrou desconhecimento das funções de um órgão de controle. O governador atacou o TCE após suspensão da licitação para a obra do novo sistema do Guandu. Na verdade, para você que é fora do Rio de Janeiro, essa decisão suspendeu a concorrência para a construção da estação de tratamento Guandu 2, orçado em 1,7 bilhão. Bom, palavras do governador para os comentários do deputado estadual Luiz Paulo. O cara, por politicagem, palavras de Cláudio Castro. O cara, por politicagem,
faz uma sacanagem dessa? O povo tem que começar a se levantar contra esse tipo de gente. O gesto, na verdade, o certo seria ir na casa desse cidadão, de se referindo a um auditor, enfim, alguma pessoa ligada ao TCE, desse cidadão e cortar a água dele, para que ele veja o que é bom não ter água em casa, fecha aspas, palavras do governador Cláudio Castro. Deputado, que situação é essa hoje vivida já porque isso explodiu em várias redes sociais, no noticiário. Outros tribunais também já se manifestaram contrários a esse depoimento de Cláudio Castro, que ficou insatisfeito com essa suspensão da licitação da SEDAI. Olha, a declaração do governador é, no mínimo, uma insensatez, para ser elegante, para não botar adjetivos aqui qualificativos mais pesados. O governador, antes de ser governador, ele foi vereador, foi vice-governador e foi governador. Então, ele conhece muito bem as funções do Tribunal de Contas, que é o órgão mais importante que o parlamento tem para fiscalizar os governos. O Tribunal de Contas trabalha alinhado, né, com a Assembleia Legislativa, como o Tribunal de Contas da União trabalha alinhado com o Congresso Nacional. O corpo instrutivo do Tribunal de Contas é concursado e de grande capacidade. Eu conheço muitos, porque eu trabalho também oficiando ao Tribunal de Contas diversos tipos de fiscalização. Os conselheiros, dois deles são amigos do governador. O O ex-vice, né? primeiro, Márcio Pacheco, que é o atual presidente, foi deputado comigo, é advogado, é qualificado e foi quem levou para a política o Cláudio Castro, que o ajudou a eleger vereador. O segundo conselheiro, que foi colega nosso da Assembleia, é o Tiago, ex-vice-governador, que entrou recentemente. E os quatro outros conselheiros são do melhor nível técnico possível, inclusive o que ele está acusando. Porque todos têm mestrado, a maioria tem doutorado, são concursados, etc. Né? Então, a acusação do governador é uma acusação, no meu entendimento, vil. Ainda cotejar que ele não tem medo de quadrilheiro, não tem medo de miliciano, vai ter medo de conselheiro. Mas os conselheiros não querem que ele tenha medo, não. Eles querem que ele cumpra a legislação. Um edital daquela envergadura precisa ter lupa mesmo, até para a obra começar com toda a segurança pública, toda a segurança. O governador deveria ter agradecido ao tribunal, porque está evitando erros futuros, erros futuros que pode vir a recair sobre ele, né? Porque ele tem contas de governo a prestar, inclusive de 25. E a mais grave ainda, a conta de 26, quando ele não estiver sentado na cadeira de governador, né? Porque 26 é um ano eleitoral, ele sai em 31 de dezembro de 26, se cumprir o mandato todo. Pode sair até antes por desejo próprio. Então foi algo assim, no meu entendimento, descabido, agressivo, né. Eu conheço todos os conselheiros, eu ouso dizer que o Tribunal de Contas, do ponto de vista técnico das suas análises, vive o seu momento áureo, né, porque 2 conselheiros são, da área política e os outros 4 nunca foram de partido político, não tem nada, Mas né. por que optam por esses conselheiros, vinculados à política? Esse é o mesmo tribunal que o Brazão também era, não é? Sim, senhor. Então, assim, até que ponto uma indicação e nós sabemos, talvez o senhor possa não querer falar, mas nós sabemos as razões que levaram o Tiago Pampolha a ir para o tribunal, que não tem nada a ver com técnica nem com capacidade para ele para desempenhar a função. Até que ponto um tribunal onde conselheiros, que são o mais alto nível de importância, eles são colocados com interesses políticos e pessoais, porque poderiam ser políticos, mas que tivessem habilidade para tal. Até que ponto realmente é uma entidade, é um órgão
que há realmente essa capacidade, que os pareceres, que as decisões de lá são realmente respeitáveis? Bom, primeiro dizer que a regra de escolha dos conselheiros está escrita na Constituição. Sim. Para se alterar essas regras, que eu particularmente admito alterá-las, né, você precisa modificar a Constituição da República e, por via de consequência, a Constituição do Estado. Uhum. Mas qual foi o princípio que norteou essas regras? É que, até algum tempo, entendia-se erradamente que o Tribunal de Contas era um órgão auxiliar das Assembleias Legislativa e Federal, TCU, do Congresso Nacional. Quando, na verdade, ele é órgão auxiliar no sentido de que tem que acatar os pedidos para analisar as denúncias, etc. Mas ele é absolutamente independente. E quando eu digo que o tribunal talvez esteja na sua fase mais importante, sua fase áurea, é porque ele tem 2 conselheiros que vêm da política partidária, como eu já aqui nominei, Sim. o Márcio Pacheco e o Tiago, né? O Márcio Pacheco e o Tiago com bastante experiência, porque não entraram na política hoje. O Tiago já foi, inclusive, deputado estadual. E os outros 4 conselheiros, que o tribunal está incompleto, eles são profissionais De carreira. de carreira. Por exemplo, a doutora Mariana Montebello, ela é procuradora concursada do Estado. A doutora Andréia, por exemplo, está fechando o seu doutorado na UERJ. Uhum. O doutor Rodrigo, o próprio Guerrinho, que o governador acusou, é gente absolutamente qualificada, que dá até prazer de conversar sobre orçamento público, né? Que é a base que o tribunal fiscaliza. Então, o governador demonstrou destempero, assodamento, porque ele está no Estado, né? Ele foi vice-governador, está no Estado há 6 anos e quebradinho. O senhor fala em Seguidos. destempero, você acha que o governador tinha pressa, ou há uma pressa política pelo fato de estarmos próximos das eleições? O interesse é mais político do que, propriamente dito, qualquer outra direção? Eu não tenho dúvida nenhuma, até porque esta obra é uma obra que tem um prazo de 3 anos. A ansiedade Ansiedade é a é palavra. começar, É né? começar. Por O quê? interesse é político. Totalmente. Por quê? Ele botou com ele, ele colocou para ele, uma escolha dele, que quer ser candidato ao Senado Federal. E para ser candidato, ele tem que renunciar ao cargo de governador até os últimos dias de março do ano que vem. Então, ele está numa corrida contra o tempo. Então, no meu entendimento, esse assodamento, essa ansiedade, faz com que ele cometa erros brutais. Mas pior ainda, ele antecipou as eleições quando articulou a ida do Tiago Pampolha para o Tribunal de Contas. Ele antecipou as eleições. Como é que o governador, num cargo, olha só, a política, ela se mexe em torno da expectativa de poder. Ora, se o governador anuncia que quer botar seu vice no tribunal para ele poder renunciar e deixar o sucessor que ele quer, ele está dizendo para o meio político que ele está dando adeus ao poder. Então, o poder muda de foco. Ele coloca o poder nas mãos do Rodrigo Bacelar, que é o Colo- presidente da Assembleia Legislativa. Colocava, né? Porque agora Colocava. eu não sei nem mais como essa relação está. Tanto foi o assodamento eleitoral que, há uma semana atrás, ele passou a dizer o que os antigos políticos sempre disseram: só se discute a eleição em ano eleitoral depois do carnaval. Isto, na linguagem da alfabetização, quando eu fui alfabetizado, chama-se vovó viu a uva. Vovó viu a uva.
Então, ele é um governador que também antecipou, sem conversar com a direção, seriamente com a direção partidária, e hoje está nos jornais dizendo que o candidato a governador, pela conversa que ele teve com o Bolsonaro pai e filho e com o PL, terá que ser do PL. Ué, o Rodrigo é do PL? Não, ele é da União Brasil. Exatamente. O Do Rodrigo União Brasil, tô Rodrigo falando Bacelar. Bacelar. Exatamente, Então, você Bacelar. veja que imbróglio ele está metido. E aí resolve, como válvula de escape, bater no Tribunal de O Contas. senhor acha Agora, que. só um Desculpa, minutinho. desculpa, claro. Agora, em relação. Só batendo nesse tribunal que o senhor está falando, e aí, se as pesquisas se concretizarem, o que eu sempre venho falando aqui, que eu tenho absolutamente. Eu não tenho absolutamente, não. Mas eu tenho quase a certeza que as pesquisas daqui a um ano e pouquinho vão se concretizar e o governador do Rio, no próximo período, no próximo mandato, será Eduardo Paes. Ok? Eduardo Paes, opositor a Cláudio Castro. Cláudio Castro, que colocou o Thiago, mas quem colocou o outro foi o Cláudio Castro também? O outro político? Foi o governador e a Assembleia, né? Não, mas foi no mandato do Cláudio Castro. Sim, o E Márcio aí, o Pacheco. próximo que entrar, o Eduardo Paes, ele vai colocar alguém obrigatoriamente? Isso é um mandato ou é como no. Para quem não conhece, eu particularmente não conheço a legislação. Ou é como lá no STF, que é até vitalício? Porque aí os dois que são, teoricamente, teremos dois opositores ao futuro governador no Tribunal de Contas. E caso isso aconteça, até que ponto isso pode prejudicar o mandato do futuro governador Eduardo Paes? Olha só, o Tribunal de Contas tem um corpo instrutivo e tem o Ministério Público do Tribunal de Contas. Não é o Ministério Público do Estado, não. O Ministério Público do Tribunal de Contas. Todos concursados. Um processo para vir a decisão do pleno do tribunal, com um voto preparado, né, ou pelo menos sugerido, nasce no corpo instrutivo, passa pelo Ministério Público do Tribunal de Contas para chegar ao conselheiro. E um conselheiro não decide, por exemplo, sobre as contas do governador monocraticamente. Tem que Entendi. votar todos. Agora, o cargo de conselheiro, ele é vitalício. Ele tem que ir embora para casa aos 75 anos, que é intitulada expulsória. E com 70 anos, optativamente, ele pode vir a se aposentar. Uhum. Empregão. Mas essa é a regra do jogo para todo o serviço público. Então, qualquer governador que sente na cadeira, não há que ter receio do Tribunal de Contas. Tem que ter receio, né, do que ele vai fazer de errado e muitas vezes dos seus secretários, porque são duas contas diferentes, as contas de governo e as contas de cada secretaria. Mas algumas vezes um governador assina junto alguma decisão com algum secretário, aí ficam os dois vinculados. E quanto mais técnico o Tribunal de Contas, melhor, né? Por quê? O problema não é a conta do Estado. O problema são as contas dos 91 municípios, que o Tribunal de Contas não só vota as contas, como também analisa licitações, etc. E, além do mais, o Tribunal de Contas não rejeita as contas de prefeitos, nem de governador. Ele diz que as contas estão boas, aptas a ser aprovadas ou inaptas. Quem decide se vai aprovar as contas ou não é o parlamento, no mesmo molde que o Congresso Nacional. O Tribunal de Contas pode dizer assim: no meu entendimento, essas contas deste governador contêm esses erros, X, Y, Z. Porém, E por isso, sugiro a rejeição da conta. mas o Aí, parlamento libera. o parlamento pode decidir o contrário. E isto é constitucional, não há o que recorrer. Então, para um governador, um prefeito, ter conta rejeitada, se você reparar, a conta mais importante é do último ano.
se for reeleito, do último ano da reeleição. Por quê? O prefeito ou o governador já foi para casa, ou foi fazer outra coisa na vida, entrou um novo, ele pode perder, e inexorável acontece isso, ele perde a maioria no parlamento, né? Então, também o governador começou a comprar, nesse justo momento, uma própria briga com a Assembleia Legislativa, né? Então, eu acho que ele está se isolando à toa, porque se ele tivesse paciência, aguardasse chegar o carnaval de 2026, como agora ele está dizendo, ele não falava em eleição, Uhum. continuava Queimou a largada, o né? propósito dele, que era gerir o Estado. E aí não estaria sujeito a essas polêmicas todas. Deputado, o senhor usou as palavras ansiedade, usou agora uma outra palavra também, demonstrando essa mesma ansiedade, Eu usei insensatez também. insensatez também. O senhor usou várias palavras para tentar diagnosticar esse momento dessa corrida eleitoral, a vaga do Palácio Guanabara aqui no estado do Rio de Janeiro. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o senhor acha, não quero ser deselegante aqui com essa pergunta, perante ao governo do estado, ao atual governador, mas o senhor acha que depois desses imbróglios todos envolvendo a saída do secretário Washington Reis, a briga do Barcelar com o irmão do Rosenberg no plenário, enfim, a discussão, o Flávio Bolsonaro fazendo uma intervenção de que não poderia exonerar o Washington Reis porque o Barcelar não deveria ter feito isso, e o governador volta de viagem às pressas para dizer, olha, você fez uma coisa intempestiva, não deveria ter feito isso, exonerar o Washington Reis sem falar comigo antes, enfim, essa situação toda, o senhor colocando, o que o senhor já colocou aqui, em relação à reação dele sobre a licitação que está sendo indeferida pelo Tribunal de Contas do Estado. A pergunta que eu lhe faço em cima de todo esse cenário: o governador do estado do Rio de Janeiro, e o Mandarini já falou aqui, queimou a largada, ele está perdido? Bom, primeiro dizer para você que eu acredito nisso. Ele está perdido. Está perdido e hoje, no meu entendimento, ele mostrou isso claramente quando vem a público, num jornal de grande circulação, e diz assim: não quero discutir candidato a governador, mas o meu candidato a governador será do meu partido, o PL, porque essa foi a recomendação da família Bolsonaro. Então ele está dizendo: o meu candidato a governador não é Rodrigo Bacelar. É quem? Quem a família Bolsonaro escolher. Mais do que isso, se o Rodrigo Bacelar fosse um candidato que nas pesquisas estivesse aparecendo, se tivesse um potencial de derrotar o Eduardo Paes, eu acho que a opinião da família Bolsonaro e do governador seria bem diferente. E até do Washington Reis, desse rompimento que teve. O que eu percebo de fora é o seguinte: essas pessoas já viram que a candidatura do Rodrigo Bacelar, ela é um Titanic. A gente está vendo aí, ninguém não, o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo Bacelar não vai ser candidato, não vai ser eleito como governador. Se ele for esperto, ele vai fazer outra coisa na vida dele na próxima eleição. O que eu digo é o seguinte: até que ponto o senhor que já tem 65 anos, 60 anos de vida pública, as pesquisas tão precoces, elas interferem nesse jogo eleitoral? Porque o que a gente vê é o Eduardo Paes muito à frente, o Washington Reis já foi pro colinho dele. O que a gente vê são esses movimentos que as pesquisas mostram que o político, ele vai muito de acordo com a pesquisa. O senhor concorda com isso? Também, também. Mas olha só, a gente tem que analisar caso a caso. Sim. O Brasil hoje ainda vive uma polarização política muito grande. E nas polarizações, um nome não muito conhecido pode ascender. Vide a eleição de Wilson Witzel. Sim. E, além disso, naquela oportunidade, o Bolsonaro elegeu 2 senadores, o falecido Haroldo de Oliveira e o Flávio Bolsonaro. Olha aqui, elegeu 2. Sim.
O Harold tinha sido, à época, secretário do César Maia, que também foi candidato, né. Não tinha quase popularidade nenhuma. Então foi o fenômeno da polarização. Uhum. E este momento, essa polarização está um pouco menor, mas ela é um fato. O episódio Washington Reis, se você voltar à época, uns 10 dias antes, o pastor Silas Malafaia disse, e saiu em jornal, que o candidato a governador dele era o Washington Reis. Não lembrava disso. Mas disse, saiu no jornal. Esse é um detalhe importante. Então, o pastor Silas Malafaia é uma voz forte dentro do PL. O Washington Reis estava muito ligado à família, né? Até surgiu aquela questão da vacina, etc, etc. Mas sempre foram ligados. E são também evangélicos. E são de fato. Né? São de fato. O Washington Reis era secretário de transporte do Cláudio Castro. Já foi prefeito diversas vezes e, atualmente, acho que é primo ou sobrinho seu, é prefeito do município de Duque de Caxias, que é um município parrudo, importante, etc, etc. Então tinha esse nome colocado. Qual é o problema do Washington Reis? É um processo ambiental que ele foi condenado, que está lá no Supremo Tribunal Federal. Ele está perdendo de 3-1 e se pediu visto, acho que foi o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Esse Mendes. processo que o torna inelegível, ele E- continua perdendo por Ele, 3-1. ele é inelegível. Ele está Esse inelegível. processo é que poderia, porque no Supremo é a última instância, poderia Certo. reverter, mas ele está perdendo 3-1. Bom, então ele pode ser candidato ou não. O que era o recomendável? Aguarda a decisão. Aguarda a decisão. Bom, então, diante desses fatos, eu queria trazer também a minha experiência. Eu fui candidato a governador, fruto de um acaso. Não era meu projeto político. Havia reeleição, candidato à reeleição ia ser o Marcelo Alencar, que era o governador. Candidato experiente, forte, muito conhecido, e governador com a caneta na mão. Mas, por motivo de saúde, ele não quis concorrer. E aí, meu nome foi levantado. Eu tinha 2% na pesquisa. E eu vou falar sobre pesquisa, 2%. Isso já no ano da eleição. Já tinha passado o carnaval. Bom, eu fechei as eleições, não ganhei, mas fechei com 16,5%. E meus dois adversários eram fortíssimos. Garotinho, que ganhou a eleição, e César Maia. Um prefeito de Campos e radialista importante, tinha rádio, falava para o interior do estado inteiro, e o César Maia, prefeito da capital. Mas fiz 16,5%. Porque pesquisa, essa altura do campeonato, mede popularidade, no meu entendimento, e não intenção de voto. Popularidade. Você veja a eleição de prefeito no Rio, uma polarização mais amena, porque o Eduardo Paes não é um petista nem um psolista. Né? Ele tem aliança com o PT, é diferente, ele é do PSD. PSD, liderado nacionalmente pelo Kassab, é um partido de centro-direita. Mas o Bolsonaro lançou aqui o Ramagem, perdeu no primeiro turno, mas, salvo erro de memória, bateu uns 30%. E quem conhecia o Ramagem? Se você soltasse o Ramagem no centro da cidade, no volante do carro, e pedisse para ir no Engenho da Rainha, ele não chegava no Engenho da Rainha. Tomás Coelho, nem pensar. Cavalcante, logo não conhecia nada disso aqui. E fiz 30% de votos. Então, esse é o efeito polarização. Então, qualquer candidato
com a caneta de governador, que seria o caso, no meu entendimento, tem chance de fazer 800, 1 milhão de votos. Perde a eleição, concordo plenamente contigo, mas não perde de forma Não massacre. decepcionante. Mas o senhor acredita piamente que há possibilidade de surgir nesse próximo ano aí, nós estamos há 1 ano de começar efetivamente a campanha, algum nome, vocês falam de algum nome que possa vir a disputar efetivamente com o Eduardo Paes, ou o Eduardo Paes nesse momento só perde para ele mesmo? Porque Olha, também pode acontecer isso, né? olha só, não tem no estado do Rio de Janeiro um talento na faixa etária entre 50 e 60 anos como o Eduardo Paes. Num, e um nome já muito popular. Então, é difícil, muito difícil, aparecer outro nome. Claro que vai ter uma candidatura do PSOL para marcar a posição, Uhum. né? E eu vejo o seguinte: quem ganhou a eleição no Brasil foi o centro-direita. A eleição do Brasil foi ganha pelo centro-direita. O Bolsonaro, o pai, né, Uhum. o ex-presidente, para ficar claro, possivelmente sofrerá uma sanção do Supremo e ficará inelegível. Aliás, já está inelegível. Terá que indicar um candidato aqui. Segundo o governador fala hoje nos jornais, Do PL. tem que ser do PL. Quando deu a crise do Washington Reis, caso o Washington Reis ficasse inviabilizado, o PL soltou 2 nomes, que eu me lembro que eu li. Um foi do deputado federal Sóstenes, olha, e o outro do deputado federal Jordi, que é de Niterói. Mas Mas acabou saiu. de perder uma eleição em Niterói. Sim, mas acabou se popularizando em Niterói. No meu entendimento, são candidatos para serem derrotados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse centro-direita vai lançar outro nome que não seja bolsonarista. Porque na política, quando existe um vácuo, esse vácuo tem que ser ocupado. Veja a presidência da República. Quantos candidatos de centro-direita tem? Uns 4. Tem o Zema, em Minas Gerais, É tem o verdade. Caiado. Tarciso, É, tem o Caiado, Caiado O verdade. Ratinho. e tem o Ratinho. Já tem 4. E o E, Ratinho pode vir e forte, no né? centro puro também tem o governador do Rio Grande do Sul, o Será que ele Eduardo, vem, o Leite? o Eduardo Leite. Mas como ele foi para o PSD, ou é ele ou o Ratinho. E quem está na frente é o Ratinho. Mas só aí tem 4 Uhum. de centro-direita. E por que tem 4? Porque tem esse espaço vazio e a direita ganhou a eleição no Brasil. A Perfeito. eleição de prefeito que eu estou falando. Então, é possível ter mais de um candidato da direita aqui. E pela esquerda só terá do PSOL, aparentemente, né? É. Agora, Aparentemente. o senhor citou aí, deu até uma depressão. O senhor citou no início da sua fala o nome dos governadores do Rio, da Guanabara, do estado da Guanabara. Tudo nome de rua, né? Todos os nomes, a gente não viveu essa época, mas subentende que grandes governadores, grandes políticos. Em contrapartida, os últimos 5 governadores do Rio, salvo engano, todos foram presos, que mostra uma queda não só no nível dos políticos, mas também no nível do eleitor. Se as contas do governador atual, Cláudio Castro, forem derrubadas, ou tiver alguma coisa que o TCU identifique, TCE. desculpa, TCE do Estado, identifique, é possível que ele seja mais um nessa lista de candidatos, de governadores presos quando acabar o mandato dele. E outra, como que o senhor, com 60 anos na política, pode falar pra gente que começou, vou até usar o nosso querido prefeito Eduardo Paes, que ele quando falou naquele áudio com o Lula, que ele humilha a população de Maricá, ele fala: pô, governador, eu comecei com o senhor e com o Cláudio e com o Sérgio Cabral e tô acabando aqui com Dilma e Pezão. Como o senhor que começou lá com Faria Lima, com Negrão de Lima, com essas ruas todas, vê o Rio de Janeiro ter hoje tanto governador que tá com problema na polícia? Bom, primeiro, né, para isso ficar claro, quantas rejeitadas não significa Crime. crime, Ah, tá. porque pode gerar problemas de impeachment
porque chama-se improbidade administrativa, Perfeito. que não caracteriza uma corrupção, mas caracteriza erros que pode levar o Estado a ter perda de recursos, né? Perfeito. Então, não vejo até agora nenhum problema em relação a essa questão ao Cláudio Castro. Eu vejo uma incompetência muito grande, um Estado sem rumo, um Estado quebrado, que o orçamento desse ano deve fechar com déficit de uma ordem de uns 10 bilhões de reais, o tamanho do buraco. A previsão para o ano que vem são 16 bilhões. Então, eu vejo um altíssimo grau de incompetência e uma União que está há muitos anos extorquindo os estados, principalmente o Rio de Janeiro, quando cobra da dívida do Estado, que está na ordem de 250 bilhões, um juro de 4% ao ano, mais o IPCA. Quer dizer, juros com IPCA impagável. Mas isso não tinha sido diluído quando o Castro esteve em Brasília? E diluído, rapaz. Nós votamos o Propag, Isso, votaram que o pro PAG Estado tem que aderir até 31/12/25. e não aderiu. Não aderiu ainda. Por quê? Porque alguns artigos desse Propag foram vetados pelo presidente Lula. E o Estado tem que dar em ativos, para o juro ser reduzido, ser zero, e sobrar 2% em investimentos, o Estado tem que dar em ativos para a União, pagar em ativos, porque dinheiro não tem, 20% da dívida. 20% de 250 bilhões são 50 bilhões. Né? E um dos artigos vetados seria os repasses futuros criados pela reforma tributária do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional. Então, se esse veto não cair, nós não vamos conseguir ter juro zero. Por isso está sendo postergada a adesão. Então, o quadro pela frente ainda é de muitas incógnitas. Né? Agora, deputado, o senhor. É que eu É, não fiz. Sim, desculpe, Desculpa. perdoe-me a Bom, deselegância. olha só. Eu assisti muitos governadores. Você tem razão. Nem Brizola, nem Marcelo sofreram essas sanções, nem tampouco Nilo Batista, né? Falando dos mais recentes. E, depois disso, todos sofreram sanções. E, diga-se de passagem, o garotinho já tinha deixado de ser governador. Isso, Né? isso. Por quê? Porque mudou-se muito a forma de fiscalização e, depois da Constituição de 88, os ministérios públicos, tanto faz do Estado quanto da União, se tornaram profundamente ativos e libertos. Porque, no fundo, quem faz a denúncia é o Ministério Público. E nós temos uma Polícia Federal muito mais efetiva. Né? Então, se você investiga mais, com mais qualidade, Procurar mais. você procura mais, evidentemente, pode-se ter mais punições. Né? Até porque hoje se pede muito mais transparência e nós temos também todos os instrumentos que nos dá a internet em linguagem popular. Hoje, em poucos minutos, você faz muitas pesquisas importantes, inclusive pesquisas técnicas, usando a IA, um chat GPT da vida. Enfim, mas tem outros, tem os Gêmeos, tem o Juiz IA, enfim. Então, tem esses instrumentos investigativos muito mais fortes. Né? Enquanto as investigações evoluíram, parcela dos políticos ficaram no tempo e continuaram reincidentes. Campanha eleitoral. Né? Até talvez 90, por aí,
no 90, quase 2000, a Caixa 2 acontecia a rodo, principalmente nas eleições majoritárias. Tanto é que se mudaram a forma de financiamento das campanhas. Agora existem os fundos eleitorais, não existe mais doações de empresas privadas. Até o sistema mudou, exatamente para ficar. Diminuir. Não, mas não é só para diminuir, para haver mais igualdade de participação. Mas não Né? há, né, deputado? Não, não há, porque também já deu um desvirtuamento. Né? Os donos dos partidos, entre aspas, porque partido não tem dono, têm à sua disposição para distribuir, segundo o seu critério, os fundos eleitorais. Exatamente. É porque, por mais que você aperfeiçoe, do outro lado, tem pessoas, né, que horas se inclinam para um lado e horas se inclinam para o outro. Então, eu só cabia dar também essa explicação. Mas eu tenho esperança que isso tudo também se ajuste. Uma vez eu recebi, lá na Leste, junto com o presidente da casa, um grupo de políticos canadenses. Aí eu perguntei para eles, e estava havendo isso na Assembleia, se lá no Canadá se caçava mandato de parlamentar. Aí o cara Arregalou o regalou um olho. olho e falou: não, no Canadá você faz tua plataforma eleitoral. Se você mentir, você não se elege mais. Eu digo, cheguei no céu, né? Pô, ah, aí é. Canadá não, Cheguei no céu, né? nunca vai. Essa plataforma aí no Rio de Janeiro, eu faço muita crítica, deputado, à população, ao eleitor também. Porque uma população que, volto a dizer, que sintomaticamente elege candidatos que viram políticos, que assumem cargos, que tem tantos problemas com a polícia. Alguma coisa está errada também com a nossa população. O senhor é político, o senhor não pode falar, mas eu, como não preciso de voto, eu posso falar. Porque se a gente for nos outros estados, a gente vê políticos de uma certa decência. Mas tem alguns estados, eu digo aí, pra gente não ficar sozinho, que o Rio de Janeiro gosta muito de amigos, eu não quero ficar sozinho, não. Então, assim, Maranhão, Bahia, Pará, são estados em que a capacidade do eleitor de votar em bandido, em vagabundo, me indigna. Que são gerações fazendo isso. Rodrigo, deixe-me discordar de você. Por Eu favor. aprendi com um antigo político, já falecido, que eleitoralmente o povo tem razão. Por quê que ele falava isso? Ele justificava. Porque se o povo, entre aspas, votou errado, é porque os políticos também não foram capazes de esclarecê-los. Né? Por quê? O nosso país tem mais ou menos 220 milhões de habitantes. Uhum. Como a gente aprendeu na escola, do Oiapoque ao Chuí, cada estado é como fosse quase um país, Isso aí. falando a mesma língua. Onde eu agradeço a Dom João VI, já que você gosta de história, né? Manter esse país unificado, que naquela época era subordinado a Portugal. Mas eu estou dizendo isso porque também você tem uma parcela muito grande dessa população que, pela política estar desacreditada, a população não acompanha. Se não acompanha, a escolha fica mais No difícil. escuro. Né? E aí a tendência é votar no político que ela conhece, que está mais perto dela. É o que eu chamo do voto distrital. Por isso que no Brasil devia ser voto distrital misto, né? Porque é assim que acontece na prática. Então, e você só reverte isso com muita educação do povo também, inclusive educação política. Né? É muito comum nós, políticos, né, irmos à rua e o cidadão olhar assim e dizer assim:
todo político não presta. Você também sofre agressões Uhum. verbais na rua, né? Todo político não presta. Olha, quando você generaliza, então qualquer um que você votar vai ser um tiro na água. Então é preferível votar naquele que é do teu distrito ou naquele que lhe dá uma vantagem. Então a culpa também é sistêmica do processo político eleitoral, porque é muito fácil dizer que o povo não sabe votar. Inclusive, essa é a maior desculpa daqueles que perdem eleições. E olha que meu voto não é distrital, meu voto é de opinião, né. Em tese, o voto de opinião é exercitado por pessoas que também, em tese, acompanham mais a política, são mais letradas, etc, etc. Mas o cara, quando ganha eleição, o povo é sábio. Quando perde, o povo não O sabe senhor é a favor do votar. voto obrigatório? É uma coisa que Olha, não diminuiria esse número de pessoas que votam tão errado para quem perde ou para quem ganha? eu já fui favorável ao voto obrigatório. Por quê? Por uma razão muito simples. Porque o voto não obrigatório, quem iria às urnas? Os mais conscientes. Você tiraria o povão da disputa. Aí você teria um país de 10% dos eleitores. Então, para você politizar a população, o voto obrigatório é uma bela perspectiva. Essa é a raiz do voto obrigatório. Raiz. Vai ser mais abrangente. Exatamente. Hoje, teria que pegar o perfil do nosso eleitor para somar, né, o volume de pessoas amplamente. Porque, olha só, para você ser eleitor, você tem que ser alfabetizado, né? Mas existem pessoas alfabetizadas que, na verdade, né, são limiares aí, né? Teria que pegar esse perfil para ver se já teria representação no Brasil um voto não obrigatório. É uma discussão que se faz muito, já tem muitas teses de mestrado escritas, mas é uma polêmica, no meu entendimento, útil, mas que não tinha que ser decidido pelo Congresso Nacional. Deveria fazer um plebiscito Mas desse povo plebiscito que... no Brasil não dá muito certo. Teve o da arma, não respeitaram. Não, querido, mas é a única forma de você respeitar diretamente a A voz do população, povo. a voz do povo. Você aproveita uma eleição e faz a consulta à população que ela quer. Deputado, sou a favor de que o político deva ter curso superior? Eu não, Por quê? porque veja só, o que diz a legislação eleitoral? Diz que para você votar, você precisa ser alfabetizado. Se para você votar, você precisa ser alfabetizado, para ser votado também. Nós vivemos um momento do conhecimento. Para você ser um gestor público, Precisa ser técnico. você deveria, Deveria ser. deveria, deveria. Porque veja só, na sociedade que a gente vive, se você não tem conhecimento, se você não sabe gerir a coisa pública, você vai fracassar na tua gestão, né? Então, é, mas a resposta, olha só, eu sou engenheiro, eu tenho mestrado em transportes, fui professor de topografia durante muitos anos em universidade de arquitetura, e hoje eu sou professor da ELERJ, da Escola de Leitura Legislativa, lá dos MBAs, e de uma disciplina de orçamento público. Então eu primo pela técnica, eu primo pela técnica. Mas nada impede de você ter um presidente da República, um governador, que tenha a liderança suficiente
que tem a capacidade de fazer um corpo de secretários que conheçam as suas áreas. Mesmo que esse chefe não conheça. Sim, mas Ele tem que ele delegar. tem que delegar. Delegar os poderes. Porque ninguém exerce o poder sem delegar. Agora, delegar é você saber dar as tarefas, ouvir sugestões e saber cobrar. É mais ou menos o que está na moda? A inteligência artificial. Mas para você usar bem a inteligência artificial, que é um banco de dados, você tem que saber perguntar e principalmente analisar a resposta, porque pode vir Uhum. muitos Errada. erros no meio, porque é um É banco de verdade. dados. É Né? verdade. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer assim, eu não advogo esse princípio do curso superior, mas eu acho que o gestor, por isso, o que que eu advogo no Estado? O concurso público e a capacitação. Por que eu dou aula na ELERJ? Eu dou aula para tentar capacitar as assessorias dos deputados a usar corretamente o seu melhor instrumento para fiscalizar o Para Poder quem não Executivo, que sabe, é o orçamento. a ELERJ é a escola da Assembleia É, Legislativa, para que as pessoas possam entender né? em casa. Porque as pessoas, às vezes, até isso se enganam. O parlamentar, ele não executa nada. Aí você vê nas campanhas eleitorais, vai dizer assim, eu pavimentei a rua tal, eu botei luz na rua Y. Ué, se você é vereador, tu não executa, a não ser que você não esteja exercendo a função de vereador e seja secretário de obra. Bom, quais são as funções do parlamento? Claro, se é um legislador, uma é legislar. Mas a segunda, e no meu entendimento, a mais importante, é fiscalizar o poder E público saber fiscalizar. através do orçamento, que é receita e despesa. Porque no orçamento público, a corrupção na despesa é varejo, na receita é atacado. Eu estou dando as dimensões. E se você não sabe, né, que receitas o Estado recebe, a origem das mesmas, como é que está gastando, etc., etc., o que está perdendo, o que está sendo sonegado, etc., etc., você não está exercendo o seu mandato. Né? Aí tem uma terceira função, que também é importante, que é a função crítica de emitir juízo de valor sobre tudo que está acontecendo. E tem mais, mas essas são as três grandes funções. Entrando nessas funções que o senhor está dizendo, nós vivemos hoje num país onde não necessariamente essa terceira função está sendo permitida aos parlamentares. Nós vivemos num país hoje onde interferência de outros poderes impedem parlamentares de parlar, de exercer essa terceira função. Como o senhor também vê esse momento e se existe hoje uma insegurança? O senhor é um quadro técnico. O senhor ir para Brasília, ou seus pares irem para Brasília como deputado federal hoje, é sair de uma, teoricamente, zona de conforto, de estar longe dos olhos do STF, falando claramente, e comprar uma briga? Ou para quem, principalmente o senhor que é uma pessoa moderada, para um deputado estadual da direita do Rio de Janeiro, que queira galgar a Assembleia, a Câmara dos Deputados, lá de Brasília, federal, é sair da zona de conforto? É buscar problema porque eles podem ser presos por falar, como o ex-deputado Daniel Silveira? Você me perdoe, Rodrigo, mas eu vou discordar Discorde. profundamente de você. Primeiro, dizendo que nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque, como eu disse, o Brasil e a instituição da democracia, assim, é a harmonia entre três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Essa teoria nasceu lá na França. Né? Uhum. Bom, o que acontece hoje? Com a Que seria? emenda impositiva, o parlamento executa. Com o excesso de ações que o parlamento entra na justiça, no Supremo, o Supremo legisla.
e o executivo bate palma para maluco dançar. Então, a gente tem que rearrumar os poderes da nossa república. Mas olha só, eu nunca vi, é aí que é a minha discordância, eu nunca vi, nos meus muitos anos de vida pública, nenhum parlamentar, no período da democracia, ser preso por opinião. Esse deputado que você colocou não foi exclusivo por opinião. Teve outras questões também. Porque, por opinião, eu vi gente ser caçado depois do golpe de 64. Uhum. Mas depois que se implantou, né, o regime democrático novamente, por apenas opinião. Porque também é muito fácil para o parlamentar dizer Você pode falar tudo. que eu posso falar tudo, etc. Você pode falar quase tudo. Você não pode ofender, né? Mas aí, em geral, não leva a cassação, leva a outro tipo de punição. Porque quem caça o mandato de um parlamentar é o próprio parlamento. É o Mas próprio hoje é parlamento. assim? Sim, é o próprio parlamento. Qual é o parlamento? Qual foi o mandato cassado? Para o deputado ser processado, tem que ter autoria. Processado, não investigado. Investigado, é ótimo que todos sejam investigados. Isso aí. Eu já fui investigado, o parlamento inteiro. É bom que investigue todo mundo. E aqueles que tiverem questões dúbias, faça denúncia para ser julgado. Agora, o deputado, para ser preso, ele vai precisar de autorização do parlamento. Hoje é assim. É assim, é da regra do jogo. Tanto é que o que está querendo hoje o parlamento? Ampliar essa proteção. E ampliar como? Para um deputado ser investigado, precisa de autorização do Do parlamento. próprio parlamento. O que é um absurdo total. Porque investigado podem ser todos. Nesse exato momento, eu posso estar sendo investigado sigilosamente, até sem saber, porque é sigiloso. Sim. Agora, na hora que você deixa de ser investigado e está denunciado, é público. Mas isso não gera o problema da chantagem que a gente está vendo no país hoje, independentemente de posições políticas. O que a gente teve, uma repórter agora, uma colunista que era da CNN, a Basília, ela postou dentro da rede social dela, e ela tem boas informações, em que já foi passado o recado, segundo a Basília Rodrigues, se eu não me engano o nome Eu dela. acho que sim. Segundo a Basília, foi passado o recado, vindo lá do STF, que caso o impeachment, a votação, né, o processo de impeachment do Alexandre de Moraes caso ele ande, caso ele seja aceito e ande, o STF vai para cima dos senadores e dos deputados que tiverem ao lado desse apoio. Até que ponto os políticos, os nossos parlamentares, eles não ficam totalmente à mão de um Supremo Tribunal Federal que claramente hoje, independente do lado que nós estejamos, claramente hoje, e não digo hoje no período agora Bolsonaro, na época que o presidente Lula foi preso também, claramente demonstra ser quase que um terceiro lado político do país. Isso não dá ao parlamento, pelo menos a opção, se forem crimes, ao meu ver, crimes, não crimes hediondos, mas não dá ao parlamento uma autonomia de não ficar refém do que a gente está tendo hoje lá no STF? Olha só. Raramente você faz impeachment. Raramente. Isso aí. Verdade. Eu, por acaso, sou autor da denúncia contra o Witzel. governador Wilson Witzel. Wilson Witzel. O único governador cassado no Brasil. Uhum. Único. O Witzel. O único. Tivemos já 2 presidentes da República. Collor E Dilma. E Dilma. Quando é que existe impeachment de um governador? Tem que ter o crime de responsabilidade
que é um sinônimo de improbidade administrativa, que é o fato, é o fato Uhum. técnico, o fato jurídico, e ele tem que perder a maioria na casa. Foi assim com o Collor, foi assim com a Dilma, foi assim com o Wilson Witzel. O E senhor foi quando autor do impeachment. Sim, senhor. E sustentei a acusação no tribunal pleno, que lá do Tribunal de Contas, que era um mix de Uhum. deputados e desembargadores. Dessa Sobre forma os eles recursos perdem. na saúde Quê? pública. Sobre os recursos na saúde pública Principalmente durante a pandemia. Isso. Principalmente os hospitais de campanha, mas não só. Bom, mas eu estou me remontando a isso, até porque eu não tenho, raramente falo sobre, porque eu não tenho nenhum orgulho. Disso. Não tenho nenhum orgulho, porque o ideal é nenhum governador, nenhum presidente da República Sofreu impeachment. sofrer impeachment. Óbvio. Né? É isso que a gente deseja e sonha. Claro. Já vi e participei de cassação de deputado estadual, devidamente acusados, né? Não investigados, não, já acusados pelo Uhum. Ministério Público, junto com o auxílio da Polícia Federal, etc, etc. Ora, se um presidente da República pode ser empichado, se um deputado federal, um senador, um deputado estadual, um vereador pode ser empichado, não há poder da República que não possa ser empichado, obedecendo, evidentemente, todo o processo legal, porque a lei é para todos. A lei é para todos. Então, tem que ter, para o impeachment, eu volto a dizer, o fato jurídico. 2, no Congresso Nacional, a maioria nas 2 casas legislativas. Mas antes disso, precede uma outra questão. Quem pauta impeachment, mesmo havendo o fato, são os presidentes da casa. Não é a Câmara ou o Senado que decide. Isso é monocrático. É monocrático. No caso específico aqui no Rio, no caso do Wilson Witzel, o presidente da casa, que era o deputado André Siciliano, ele podia dar prosseguimento Ou ou segurar. não, ou segurar. Ele optou, porque ele quis, a submeter ao plenário. Porque também era opositor ao governador. No início, não. Não, eu não sabia. Não, no início não. Tanto é que ele foi eleito presidente com o apoio. voto da bancada. Não, plenário. sim, mas partidos opostos. Os partidos opostos, É. sim. Mas o Wilson foi cassado porque ele se antecipou à regra geral, se lançou o candidato a presidente da República, Uhum. perdeu o apoio da maior bancada da Perfeito. Assembleia, que era do PL, pô. Uhum. Não cumpriu, o vovó viu a uva. E também. Essa vovó tá prejudicando muita gente. Pois é, pô. Você antecipa as eleições, você antecipa também todos os problemas. Isso aí. Então, eu acho que qualquer um pode sofrer impeachment, desde que o processo legal, né, os presidentes das casas queiram pautar, tenha o fato jurídico, Sim. administrativo E a maioria da e a maioria. Deputado, estamos chegando ao final do nosso programa, com muita honra recebê-lo aqui, um dos políticos mais importantes, mais influentes da história desse Estado. E, evidentemente, eu queria só pelo menos 2 perguntas para a gente começar a entrar nesse processo de finalização. A primeira pergunta talvez seja uma que o senhor já deva ter respondido inúmeras vezes, uma pergunta talvez muito simplória, muito, enfim, simples demais, mas ela traz muita curiosidade pela sua experiência, pelo seu histórico, pelas suas vivências, enfim, por tudo aquilo que o senhor já testemunhou no estado do Rio de Janeiro. A sensação que nós temos, deputado, passados 30, 40 anos, com tantas promessas, com tantas idas, com tantas vindas, governadores presos, enfim, etc, etc, tanta violência, tanta desestrutura na saúde, tanta desestrutura no transporte público do Estado, tantas situações, tantas promessas, tanto palanque, tanta bravata, tanta promessa infundada. A sensação que nós temos, passados tantos anos, com tantos governadores, é de que nós não saímos do lugar. Ainda estamos vivendo problemas que, se nós fecharmos os olhos, vamos ainda ouvir aquele passado gritando. Recentemente,
eu assisti, até um fato muito curioso, um vídeo do Museu da Imagem do Som. Um vídeo foi gravado em 74, vejam só, em 1974, na Presidente Vargas, que é a principal via do centro do Rio de Janeiro, uma repórter perguntando para as pessoas sobre a violência no Rio de Janeiro em 74. E se o senhor fechar os olhos e não assistir o vídeo, apenas ouvir o vídeo, parece que esse vídeo em 74 foi feito ontem. As reclamações das pessoas de décadas atrás já eram as mesmas das pessoas hoje, atualmente. Por que a gente vive nessa sensação, deputado, que nós não conseguimos ainda sair do mesmo lugar, passado 30, 40 anos? Olha só, primeiro eu vou falar filosoficamente. Sim, claro. Eu sou um desenvolvimentista. Eu acredito na teoria da evolução da espécie. Na década de 50, e eu passei por essa década, eu nasci em 45, a idade esperada de vida da população era 54 anos. Hoje é 74. Eu conheci o Distrito Federal. E os subúrbios do Distrito Federal, a grande imensa maioria não tinha ruas calçadas. Inclusive a que eu morava, a Rua Maria Paula, no Engenho de Dentro. A cratera imensa no meio da rua, porque era uma ladeirinha. Não. Então, na verdade, se você fizer uma análise histórica, o mundo se desenvolveu. Mas o mundo, nesse processo de desenvolvimento, ele encontrou, né, muitos impasses. Se você ver, não vou nem na época que a gente era caçador e coletor, não. Vamos lá na Idade Média. A Idade Média era um horror, né? Depois da Idade Média veio o Iluminismo. Então, nesse momento, a gente vive um momento, e quando a gente fala momento na história, não é um ano, não, né? Num momento de grandes impasses. A população do mundo já está na ordem de 8 bilhões de pessoas. O planeta fortemente abalado na questão climática e ambiental. E o planeta, na hora que quiser dar 2 espirros, conserta isso tudo, né? Verdade. Bom, e os sistemas políticos desenvolveram muito nas pessoas a relação que poder é o fundamental e dinheiro é a maior aventura que se tem. Você aumentou o número de ricos, não em quantidade, mas com volume de dinheiro, e aumentou a pobreza, a miséria e a fome. Então a gente vive num mundo cheio de contradições e muitas vezes parece que a gente involuiu. Como é que eu ia admitir, eu admiti, que fiz movimento estudantil, fui contra a ditadura, né? Estou falando 68, vocês não estavam nascidos ainda. Eu ia admitir que a maior nação democrática do mundo, que nossa Constituição se respalda nela, que é os Estados Unidos da América, ia gerar um presidente da República, o Trump, que fez aquilo que os socialistas queriam na década de 60. Quebrou a ordem econômica mundial. Será que o Trump leu Lenin, leu Marx? Porque ele quebrou a ordem mundial, que foi construída principalmente pós-Segunda Guerra. Isto, para mim, é uma involução. Mas eu me pergunto, será que esse involuir é andar um passo para trás para depois tomar impulso e 2 para frente? Entendeu? Eu acho que não é para gerar desânimo, porque olha que eu tô, cá entre nós, eu tô velho, né? Eu vou fazer 80 anos, né? Mas a gente não pode perder a esperança, não é no político, não. É perder a esperança no ser humano, pô. Porque temos muitos defeitos, mas também temos muitas virtudes.
E a maioria da população, a grande maioria, no meu entendimento, tem mais virtude do que defeito. Então, eu acho que tem saída para o Brasil, tem saída para a Para o Rio de Janeiro. humanidade e, evidentemente, para cada unidade federativa. Até porque o Rio de Janeiro, né, eu estou com a perspectiva a curto prazo, depois da reforma tributária, no meu entendimento, vai melhorar o seu desempenho financeiro, porque o produto vai ser tributado no destino. Nós somos o segundo mercado consumidor do Brasil e vamos conseguir fazer aquilo que é o sonho de todos nós: interiorizar o desenvolvimento. Porque nós não podemos ter a região metropolitana como a região dos 80% de tudo, né? E o nosso estado no E, interior e é só, muito produtivo. e só inverte o território. É 80% de tudo e 20% do território do Estado. E os outros 80% do território É verdade. não se desenvolve. Então, precisa de recursos, precisa de priorizar isso, mas não priorizar no discurso, priorizar com Na ações. ação. Deixa eu só fazer a última pergunta, então, porque, deputado, foi vendido para nós, eleitores. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Pode ser que eu esteja fazendo uma grande pergunta de leigo aqui. O senhor pode botar minha mão na palmatória. Foi vendido para nós, eleitores, ou pelo menos foi esse o entendimento, de que o dinheiro da SEDAI iria resolver parte ou grande parte dos problemas do Rio de Janeiro. E a sensação que nós temos é que isso não foi resolvido. Recentemente, o senhor deu um depoimento, o senhor falou abertamente sobre a questão do batalhão da Polícia Militar no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, que é uma das áreas, se não é a área mais cara do Brasil, com certeza, e do mundo também. Ou está entre as áreas mais caras do planeta, a região do Leblon, aqui na zona sul do Rio de Janeiro, que seria vendida essa área, o batalhão da Polícia Militar, para a construção de um conjunto de prédios residenciais para pagar dívidas do Estado e outros imóveis também do Estado, já sem uso, evidentemente, estariam sendo colocados dentro de um pacote para serem posteriormente vendidos e ajudar a sanear as contas do Rio de Janeiro. O senhor se mostrou contrário a isso. É, eu não sei, olha, eu só posso lhe perguntar isso. Aonde foi parar aquele dinheirão todo? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu queria te dizer com todas as letras que eu votei contra a concessão do sistema de água e esgoto à iniciativa privada. Votou contra. Consegui uma medida liminar porque o governador tomou essa decisão por decreto. E como eu conheço história, conheço lei, né, a SEDAI nasceu da fusão da ESAG, que era a Companhia de Esgoto da Guanabara, da SEDAG, que era a Companhia de Água da Guanabara, e da SANERJ, que era a Companhia de Água e Esgoto do antigo estado do Rio de Janeiro. Os três fundiram num só, e o almirante Faria Lima, que era o governador nomeado, por decreto-lei, fez essa fusão. E ele podia legislar por decreto-lei até a nova Constituição do Estado, visto que a lei complementar que permitiu a fusão em 74 assim tinha decidido e sido aprovada pelo Congresso Nacional. Um decreto-lei você só altera por uma lei. Por isso que ele é decreto-lei, decreto que tem força de lei. E o governador desrespeitou esse decreto. Entrei com ação na justiça, ganhei uma liminar, o desembargador daqui deu, que foi cassada em Brasília, no Supremo, pelo ministro Fux. E se fez a concessão à iniciativa privada. Se amealhou-se uma fortuna que foi investida em obras não estruturantes, mas principalmente drenagem e pavimentação de logradouro público, e que propiciou a vitória também em primeiro turno do governador Cláudio Castro. O senhor está dizendo, então, que o dinheiro da SEDAI foi usado para obras de estruturas de logradouros que favoreceram essas obras à eleição de Cláudio Castro no primeiro turno. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não tenho dúvida nenhuma, até porque Esse dinheiro foi usado para impulsionar a eleição de Cláudio Castro, deputado? eu afirmo que o maior volume desses recursos
foram investidos em áreas municipais e não do Estado. Por via de consequência, serviram à população, é evidente, ó, população que tem uma rua de terra, você faz drenagem, pavimentação, a Mas população, atendeu os interesses do poder. sem dúvida nenhuma, até porque o conceito era você investir em projetos estruturantes para o Estado. Resumindo, o dinheiro da SEDAI sumiu. Foi gasto. Não quer, não é Foram sumi- quantos bilhões? foi cerca de, salvo erro de memória, de 17 bilhões. 17 bilhões. Não A é companhia sumiu que estadual que de... desapareceu, não. Não é que sumiu Sim. que desapareceu, não. Sumiu no sentido que não teve O destino, o a destino destinação correta. melhor possível. Melhor possível, E a perfeito. prestação de serviço dessas empresas hoje é péssima. Não diferenciou em nada da SEDAI. Eu achava que o da SEDAI era até melhor. Bom, outra questão. Bartolomeu Mitre, o governo já tentou, há 2 anos atrás, ou 3, fazer a venda desses imóveis e botou lá Bartolomeu Mitre. No meu entendimento, é um descalabro. Eu serei sempre contra. Por quê? Aquele terreno da Bartolomeu Mitre, que já foi o quartel do Exército, Leblon. no Leblon, quartel da Polícia Militar, que é um pulmão de respiração do Leblon. Se você botar mais tráfego ali, Trânsito. você vai congestionar definitivamente. Além do mais, lá não tem uso do solo definido. O que é o uso do solo definido? O município compete dizer o que pode e não pode fazer. Imagine, tu compra um terreno imenso daquele, sem uso do solo indefinido. Ele vai valer, vou dar um palpite, R$10. Um valor bem pequenininho. Depois tu define um uso do solo ali, de 10 pavimentos. Ele vai valer R$1.000. Então, um absurdo, né? Se vier na relação dos imóveis, porque até agora o projeto não chegou na casa. E que seria a tese em si, não para o Leblon, não para Bartolomeu Mitre, é que o Estado também tem um monte de imóvel sendo depedrado, locado, sem ninguém pagar nada. Então, aquele patrimônio é caro para o Estado e é caro para a população. Mas o da Bartolomeu Mitre, do Leblon, jamais. Rodrigo Mandarini. É isso, queria agradecer a sua presença. O senhor elucidou muitas dúvidas, principalmente daqueles que não têm aquele conhecimento técnico. A gente está muito acostumado a conversar com políticos que eles ficam muito mais preocupados em falar a sua narrativa, o seu lado, defender o seu lado. É importante quando a gente recebe um político como o senhor que dá uma aula, já que o senhor é o professor lá da ELERJ, né? ELERJ? Escola. Sim, senhor. O senhor deu uma aula aqui pra gente, muito obrigado. Não, eu que agradeço, já que você falou em aula, eu estou olhando aqui para a câmera, na minha frente eu estou olhando ali o Rio Antigo. Marco Ferrez, são fotos. Do fotógrafo Marco Ferrez. Exatamente. E esse é um termo encantador, o que era o Rio no passado, o que é o Rio hoje. E né? qual é o nosso futuro, deputado? Eu tenho que sempre acreditar que o futuro há de ser melhor. Possivelmente não o verei, mas eu acredito nele, porque se eu não acreditar, eu não devia nem ser parlamentar, né? Deputado Luiz Paulo, suas considerações finais. Olha, primeiro eu fiquei muito feliz de vir aqui, Eu agradeço imensamente. feliz. Uma honra toda nossa. porque eu prefiro um debate como esse, aberto, do que aqueles que têm já um roteiro escrito, Sim, né? com certeza. Porque dá para explorar temas diversos. E quem vem aqui ser entrevistado jamais pode decorar a sua entrevista, que não sabe o que vai ser perguntado. É verdade. Isso aí, né? Ainda mais aqui com o meu brilhante irmão É. Rodrigo Mandarini. Na minha mesa aqui não tem nada. Aqui que chega a gente joga. né? Mas Muito bom. eu trago as minhas pautas de casa porque eu estudo É que a gente tem que entrevistado, ser o eu bom tenho policial que... ruim, entendeu? Ele é o bonzinho, eu sou o malvado. Ele, antes de sair de casa,
ele pega lá o ChatGPT, dá o nome do parlamento, Exatamente. É isso. da data do nascimento em diante, ele sabe Esmiuça tudo. tudo, sabe mais Mas que a antigamente eu ia à biblioteca, deputado. Eu sou desse tempo que fazia Mas as eu minhas não- pesquisas escolares nas Mas bibliotecas. eu não sou contra, não. Não, né? Não, a tecnologia tem que ser usada, né? Tecnologia Mas tem que o ser senhor sabe de uma coisa? às vezes meus assessores Ah, ficam Uhum. aborrecidos comigo, né, ah. Paula? Eu digo assim: o melhor assessor que eu tenho é o ChatGPT e a Juiz IA. É, Trabalha para mim a hora que eu quero, o dia de Não semana que eu reclama. demais, não reclama, não demanda. mas o senhor sabe que o chat está com algumas informações desatualizadas a seu Eu, respeito. eu também. Eu fui lá dar uma pesquisada, inclusive o chat diz que ele só tem 5 mandatos. São 6 chat GBT. Outro dia eu perguntei, Tá, lá tá eu errado. estava estudando uma pauta É, muito legal. interessante, para fazer as emendas, Sim, pauta sim, do- sim, sim, sim. Uhum. E tinha lá uma RJ, que é uma rodovia estadual, que cortava uma determinada região. E eu queria lembrar o número da RJ, já que eu não tinha o plano rodoviário na minha frente, para poder lá fazer a emenda que eu queria. Aí eu perguntei É o ao chat, chat. a RJ que liga as áreas X, Y, Z. Ele de imediato deu o número da Rapidinho. RJ, aí falou sobre os municípios, sobre essas cidades em Cabo Frio. É. Aí eu falei para o ChatGPT, eu as conheço, não é em Cabo Frio, é em Nova Iguaçu. Ele agradeceu, disse Ele assim, agradece, sensacional. estou fazendo a correção. Foi humilde, pelo menos. Deputado estadual Luiz Paulo Correia da Rocha. Olha que satisfação, que honra muito grande. O senhor é uma referência para todos nós. Muitos políticos já vieram aqui, sentaram à mesa do Poder do Rio e disseram: olha, o Luiz Paulo, ele é, na verdade, a grife da política fluminense. E é muito bacana isso, eu acho também isso, enfim, esplêndido, termos um político que é muito querido por todos os lados. Isso é muito respeitado por todos os políticos. Obrigado. Isso é muito, muito bacana. É uma vitória muito grande, né, deputado? Porque também no parlamento, eu entendo claramente que as decisões são coletivas. Sozinho não chega a lugar Ah, nenhum. mas muito deputado vai E- lá e pergunta para o senhor como é que tem que fazer, não é Sim, verdade? eu sou fonte de consulta. Deputado, muito obrigado pela sua presença. O Poder do Rio se sente muito orgulhoso de tê-lo aqui. O senhor traz muito prestígio ao nosso programa, traz muita honra. Muito obrigado. Um futuro longo para o senhor que honra o voto do eleitor do estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Esse é o Poder do Rio, sempre amplo, democrático, aberto. Não tem pergunta marcada, não tem resposta marcada. Como é que o Mandarini fala? Hoje você está falando uma coisa muito interessante. Como é que é? Eu sempre falo quando É. vem alguém, desde que eu comecei na imprensa, o entrevistado é o dono da resposta, mas eu sou o dono da pergunta. O que eu acho ótimo. A melhor forma é você ser também reativo a uma É. pergunta provocativa. A gente brinca muito no esporte. A gente brincava, eu venho do esporte, no esporte a gente brincava muito, que a pessoa que é é o chamado filho da pauta, é o repórter que liga para casa do Pelé e aí pede para falar com o Pelé. O Pelé, pô, eu não posso falar da entrevista com você agora não, porque eu estou, não vou usar que ele é um lorde, porque eu estou fazendo amor com o Maradona. Aí a pessoa desliga o telefone e o Pelé não conseguiu me dar notícia, não fala o que o Pelé estava fazendo. Pelo Gente, amor de é Deus. o mínimo que você espera que Isso você é tenha inacreditável. o jogo de cintura, mas Isso é muitos inacreditável, coleguinhas nossos são Mandarini. assim, sai com aquela pauta, eu quero falar com o deputado É Luiz Paulo verdade. sobre isso, isso, isso. Se eu dar uma aula aqui, a gente não aproveita Não nada. aproveita nada, mas a gente olha que aula, muito legal. Obrigado, deputado. Até a próxima, se Deus quiser. Até. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Esse foi o 7º episódio do O Poder do Rio. Esse é um podcast dedicado para você conhecer os nossos políticos e entender que nem sempre todos os políticos são iguais. Entender que a gente não deve nunca generalizar. Precisamos analisar as pessoas, precisamos analisar os seres humanos e entender exatamente quais são os seus objetivos, quais são os seus princípios, para que a gente possa ter um país melhor. Mais uma vez, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência e até o nosso 8º episódio. Tchau!